Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. John Carter caminhou calmamente mas com determinação, em direção à grande janela saliente da concessionária Prestige Motors. O sol de verão brilhava sobre as carrocerias luxuosas expostas em frente à entrada, refletindo uma imagem de riqueza e exclusividade. Um homem elegante, vestido com um terno escuro de corte impecável, ele exalava uma aura de sucesso, resultado de anos de trabalho árduo no setor financeiro. No entanto, por trás desse exterior polido, John escondia um segredo que poucos conheciam. Proprietário discreto da Prestige Motors por vários anos, ele havia comprado esta concessionária outrora moribunda com o objetivo de restaurar sua imagem e, ao mesmo tempo, criar um espaço de excelência e integridade em um ambiente onde o preconceito ainda era predominante. Naquele dia, John estava finalizando uma nova parceria com uma fornecedora de carros raros, pronto para dar um passo decisivo rumo à expansão de seu império. Mas ao entrar no saguão imaculado, deparou-se com o olhar frio e desconfiado de Vanessa Blake, a gerente da concessionária. Vanessa, uma mulher branca na casa dos 40, conhecida por seu temperamento forte e forte desejo por controle, não conseguiu conter a testa ao ver John se aproximar da mesa. Sem tentar entender, ela fez um gesto brusco com a mão. Senhor, o senhor precisa ir embora, disse ela friamente. Não precisamos de visitas indesejadas. John, surpreso com essa reação injustificada, permaneceu calmo. Estou aqui para finalizar um contrato, respondeu ele suavemente. Também sou o dono desta concessionária. Mas Vanessa nem olhou para ele, preferindo chamar a segurança para tirar o intruso dali. O que ela não sabia era que esse dia marcaria o início de um confronto onde poder, dignidade e justiça se chocariam em um confronto inesperado. John Carter atravessou as portas de vidro da concessionária com a confiança natural que sempre lhe permitirá ascender na hierarquia do acirrado mundo dos negócios. Ele conhecia cada canto da Prestige Motors, dos escritórios de mogno aos espaçosos showrooms que exibiam os carros mais prestigiados do mercado. No entanto, hoje, sentia-se como um estranho em sua própria casa. Vanessa Blake, a gerente, estava lá, parada junto à recepção. Seu rosto exibia uma expressão de aborrecimento mal disfarçada. Ela estreitou os olhos ao ver John se aproximando. Senhor Carter, eu já pedi para você sair, ela disse secamente, quase com desprezo. John parou a alguns metros dela, alisando a lapela do paletó. Vanessa, estou aqui como proprietária, não apenas como visitante. Este contrato que precisamos assinar é crucial para o futuro da empresa. Ela cruzou os braços, desafiando sua aparente calma. Não me importa quem você é. Eu administro esta concessionária e decido quem pode entrar ou ficar. Sua presença incomoda alguns clientes e funcionários. Um arrepio de indignação tomou conta de John. Ele já havia enfrentado muitas adversidades antes, mas essa condescendência tingida de racismo comum magoou profundamente. Ele respirou fundo, tentando controlar a tempestade que se formava dentro dele. Vanessa, ordeno que pare com esse comportamento. Este lugar pertence à minha empresa e não tolerarei ser tratada como uma mera estranha. Mas Vanessa apertou um botão atrás de si, chamando a segurança. 2 homens grandes chegaram rapidamente, com passos pesados e determinados. O senhor tem que ir, anunciou um deles, posicionando-se ao lado de John. O olhar de John endureceu. Ele conhecia perfeitamente as leis e os direitos, mas, mais do que isso, conhecia a força da sua dignidade. Ao redor deles, vários clientes começaram a observar a cena, alguns curiosos, outros visivelmente desconfortáveis. Uma mulher de pele clara, de terno, sussurrou para o marido. Talvez esse homem não pertença aqui. Essa observação, dita em voz baixa, mas claramente audível, foi a gota d'água. John sentiu sua raiva misturada a uma profunda tristeza. Ele deu um passo à frente, seu rosto irradiando uma autoridade silenciosa. Asseguro-lhe, senhora, que não só tem um lugar aqui, como sou o único que pode decidir o futuro desta concessão. Ele tirou uma pasta de couro preta do bolso e a colocou sobre a mesa de Vanessa com um ruído seco. O cabeçalho dizia claramente, John Carter, único proprietário da Prestige Motors. Um silêncio pesado se instalou. Vanessa desviou o olhar, visivelmente perturbada. Um dos seguranças hesitou por um momento e então recuou lentamente. Muito bem, Sr. Carter, disse Vanessa finalmente com a voz trêmula, tentando esconder o constrangimento. Eu peço desculpas. Mas John não veio para um pedido de desculpas indiferente. Ele queria que aquela injustiça acabasse, não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles que sofriam o peso do racismo e do preconceito todos os dias.
Ele se endireitou, seu olhar duro, mas cheio de determinação. Esta concessionária precisa mudar, Vanessa. Estou te dando uma chance de fazer parte dessa transformação, ou você terá que sair. Quando John saiu da sala, uma coisa ficou clara. Naquele dia, um novo capítulo estava se abrindo para a Prestige Motors. Um capítulo em que a justiça e a dignidade finalmente prevaleceriam sobre a discriminação e a ignorância. O corredor que levava ao escritório de Vanessa parecia mais estreito do que nunca para John Carter. Enquanto caminhava calmamente, seus pensamentos giravam em um turbilhão, uma mistura de raiva e frustração, mas também de uma determinação inabalável. Não era a primeira vez que ele enfrentava tamanha injustiça, mas, desta vez, não deixaria que continuasse assim. No silêncio abafado do salão de exposições, ele refletiu sobre as longas horas dedicadas à construção desta empresa, os sacrifícios que fizera, as dúvidas que enfrentará. Cada vitória era um passo em direção a esse sonho de igualdade e respeito. No entanto, apesar de seus sucessos, ele ainda sentia aquela barreira pesada e invisível erguida pelo racismo cotidiano. Ao seu lado, Michael Reed, seu fiel assistente por vários anos, observava a cena com uma mistura de orgulho e preocupação. John, você lidou com isso com uma classe incrível, Michael suspirou. Mas você sabe que não vai parar por aí. Vanessa não vai desistir facilmente. John assentiu sem responder imediatamente. Ele sabia que Michael estava certo. Por trás da máscara profissional de Vanessa, escondia-se uma feroz resistência à mudança. Mas era justamente esse o desafio que ele queria encarar. Precisamos dar o exemplo, Michael. Não apenas para mim, mas para todos os funcionários, todos os clientes que já foram rejeitados por causa da cor da pele ou origem. Esta concessionária deve se tornar um símbolo de respeito, não um bastião de discriminação. Michael assentiu, já preparando mentalmente seus próximos passos. Poderíamos organizar uma reunião com toda a equipe, começar explicando os novos valores que vocês querem impor. E talvez implementar algum treinamento em diversidade e inclusão. John sorriu. Era exatamente isso que ele queria fazer. Quero que todos entendam que o respeito não é uma opção, mas uma obrigação. E que a concessão deve refletir essa exigência. Enquanto caminhavam em direção à sala de reuniões, um telefonema interrompeu seus pensamentos. John atendeu. John Carter falando. Senhor Carter, aqui é a Sarah, a diretora de marketing. Soube do que aconteceu com a Vanessa. Alguns clientes estão começando a ligar, e as redes sociais estão bombando. O assunto está se tornando público. John respirou fundo. Que bom, Sarah. É hora de uma mudança na Prestige Motors. Use essa energia para enviar uma mensagem forte sobre nosso compromisso com a igualdade e o respeito. Entendido, respondeu ela. Estou preparando um comunicado à imprensa. Depois de desligar, John olhou para Michael. A luta está apenas começando. Mas juntos, vamos até o fim. Na sala de conferências, os funcionários, surpresos com a reunião improvisada, reuniram-se em silêncio. John entrou com os olhares oscilando entre curiosidade e desconfiança. Ele caminhou lentamente em direção ao centro, seu olhar penetrante percorrendo a sala. Obrigado por terem vindo, começou ele. Sei que alguns de vocês já ouviram falar do incidente com a Vanessa. O que eu quero dizer hoje é que esse tipo de comportamento não tem mais lugar aqui. Um murmúrio percorreu a assembleia. John levantou a mão pedindo silêncio. Estamos em um momento decisivo. Quero que esta concessionária se torne um exemplo de integridade e respeito. Isso começa conosco, com cada um de vocês. A partir de hoje estamos implementando treinamento sobre diversidade, regras claras de comportamento no local de trabalho e um compromisso inabalável com a igualdade. Rostos inicialmente hesitantes começaram a mostrar um vislumbre de esperança. Alguns assentiram, outros trocaram olhares cúmplices. João conclui. Juntos construiremos uma empresa da qual todos possamos nos orgulhar. Aquele dia marcou o início de uma nova era para a Prestige Motors. Não apenas para John Carter, mas para toda uma equipe pronta para a mudança, e para uma comunidade que esperava por essa mudança há muito tempo. Apesar do clima positivo criado na reunião, John Carter sabia que a batalha seria longa. Vanessa Blake, longe de ceder, preparava sua contraofensiva nas sombras, pronta para defender seu território com toda a força de sua influência. Na manhã seguinte, Vanessa entrou em seu escritório, com um rosto duro e marcado por uma fria determinação. Não podia aceitar que aquele homem, a quem considerava um mero intruso, se tornasse o símbolo de uma mudança que considerava desnecessária, até mesmo perigosa para o equilíbrio que havia estabelecido. Ela convocou uma reunião com os executivos seniores da concessionária. Ao redor da grande mesa de madeira, vários rostos familiares se inclinaram em sua direção, alguns hesitantes,
outros totalmente contrários às ideias de John. Sei que você ouviu os discursos do Sr. Carter, começou Vanessa com a voz baixa, mas firme. Mas precisamos ser pragmáticos. Esse tipo de mudança abrupta pode desestabilizar nossos clientes fiéis e prejudicar nossa imagem. Um homem de aparência severa, Paul Simons, gerente de vendas, franziu a testa. Vanessa, entendo sua preocupação, mas ignorar as exigências do John pode significar perder mais do que apenas um cliente. Precisamos nos adaptar. Vanessa cruzou os braços. Adaptar-se, sim, mas sem perder o controle. O que proponho é esperar encontrar um meio-termo para não assustar nossos parceiros. Paul balançou a cabeça, frustrado. Este acordo pode ser visto como um retrocesso. A comunidade espera ações firmes, não meias medidas. O debate estava ficando acalorado. Vanessa sentia sua autoridade sendo questionada e seu ressentimento em relação a John crescia. Enquanto isso, John continuou seu trabalho, determinado a fazer a diferença. Ele organizou uma sessão de treinamento liderada por um especialista em diversidade e inclusão, convidando toda a equipe a participar. A sala de conferências estava lotada com rostos que misturavam curiosidade, apreensão e às vezes ceticismo. A palestrante Sra. Angela Williams, uma mulher negra de voz suave, porém firme, dirigiu-se aos presentes. Todos nós temos preconceitos, explicou ela. O importante é reconhecê-los e optar por combatê-los. Mudar uma cultura corporativa exige coragem e perseverança. Com o passar das horas, as discussões se tornaram mais abertas. Alguns funcionários, como Lisa, uma jovem vendedora, falaram de situações em que testemunharam ou sofreram discriminação. John observava em silêncio, sentindo um orgulho crescente. Esse tipo de diálogo honesto e profundo era um passo essencial para a mudança. Mas fora da concessionária, Vanessa não desistia. Ela havia começado a contatar alguns clientes importantes, o que gerou dúvidas sobre a direção que a Prestige Motors estava tomando. Durante um almoço com um grande investidor, ela sugeriu que a concessionária estava passando por um período de instabilidade. É preciso ficar de olho nas consequências, disse ela, comedida. Às vezes, um certo rigor é necessário para manter a qualidade e a imagem. O investidor, hesitante, assentiu. Entendo, Vanessa. Mas o mercado também precisa evoluir. Essa oposição silenciosa, esse muro de resistência, era o verdadeiro desafio que John teria que enfrentar. Pois, além de sua própria determinação, ele sabia que mudar mentalidade significaria derrubar muitos muros invisíveis, mais fortes que o metal dos carros em exposição. Nos dias seguintes, a atmosfera na Prestige Motors oscilou entre esperança e tensão palpável. Enquanto John Carter continuava sua luta por mudanças radicais, a resistência interna parecia ganhar força. No entanto, em meio a essa tempestade, um apoio inesperado começou a surgir. Naquela manhã, John recebeu uma visita em seu escritório que marcaria uma virada. Emily Dawson, chefe de recursos humanos, uma mulher branca na casa dos 30, que antes era reservada e discreta, finalmente decidiu se manifestar. John, disse ela com uma voz calma, mas resoluta, quero agradecer pelo que você está fazendo. O que você está propondo é necessário. Muitos de nós queríamos essa mudança, mas tínhamos medo de nos manifestar. John olhou para ela cuidadosamente, apreciando aquela demonstração de coragem. Obrigada, Emily. Sei que não é fácil. O medo da mudança é uma barreira poderosa. Emily, rapaz, a cara. Sim, mas também vi como alguns comportamentos tóxicos estão profundamente enraizados. Se realmente quisermos avançar, precisamos implementar um sistema claro para que todos se sintam seguros para denunciar abusos. John sorriu, sentindo suas ideias ressoarem. Na verdade, eu estava planejando propor a criação de um comitê de ética e respeito, com representantes de todos os departamentos. Seria um ótimo começo, concordou Emily. E também teremos que trabalhar com Vanessa, mesmo que ela resista. Encontrar compromissos, sim, mas sem sacrificar nossos valores. Enquanto isso, Vanessa, embora magoada pelos acontecimentos recentes, também começava a sentir a maré mudando. Uma conversa com Paul Simons, o gerente de vendas, abriu uma brecha em suas certezas. Vanessa, disse ele, não podemos parar esse movimento. Temos que aprender a trabalhar com John, senão perderemos mais do que clientes. Essa conversa deixou um gosto amargo em sua boca. Ela sabia que deveria reconsiderar sua posição, mas seu orgulho ainda a impedia de dar um passo à frente. À tarde, houve uma reunião com toda a equipe. John discursou, determinado a reunir suas tropas. Já conquistamos muito, mas ainda há um longo caminho a percorrer, disse ele. A mudança não virá sem esforço e resistência. Mas juntos podemos transformar esta concessionária em um lugar onde todos se sintam respeitados, reconhecidos e valorizados.
Aplausos tímidos irromperam da sala. Vários funcionários, tocados por aquele discurso sincero, sentiram uma nova energia emergindo. Fora do país, a imprensa local começava a se interessar pela história. Um jornalista convidado a cobrir os eventos destacou em seu artigo a força de John Carter, um homem determinado a romper as barreiras do racismo cotidiano em um ambiente frequentemente fechado. Diante dessa cobertura, diversos clientes e parceiros entraram em contato com John para oferecer seu apoio, prontos para aderir a essa nova visão. Pela primeira vez em muito tempo, John sentiu que sua luta não era mais solitária. Mas ele também sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir: fazer Vanessa Blake, um símbolo do velho mundo, se curvar e fazer da Prestige Motors um modelo de justiça e imparcialidade. A tensão nos corredores da Prestige Motors tornará-se quase palpável. Durante várias semanas, a briga entre John Carter e Vanessa Blake se transformará numa disputa de poder onde cada olhar, cada palavra, carregava o peso de uma guerra silenciosa. Naquela manhã, Vanessa entrou no escritório de John sem bater, com uma mistura de confiança e irritação no rosto. John ergueu os olhos da papelada, surpreso com a intrusão. Vanessa, disse ele calmamente. O que posso fazer por você? Ela cruzou os braços, desafiando sua calma habitual. Precisamos conversar, John. Essa guerra que você está travando contra mim, contra tudo que represento aqui, tem que acabar. Isso não é jeito de administrar um negócio. John se endireitou lentamente, sem tirar o olhar penetrante de Vanessa. Não estou lutando uma guerra, Vanessa. Estou lutando por justiça e respeito. Se isso incomoda algumas pessoas, que assim seja. Ela levantou uma sobrancelha. Você acha mesmo que pode mudar tudo da noite para o dia? Que pode impor suas regras sem levar em conta a realidade local? John se aproximou, baixando um pouco a voz. As realidades no terreno também incluem a discriminação que algumas pessoas enfrentam todos os dias. Isso não é negociável. O silêncio se instalou pesado, quase elétrico. Vanessa desviou o olhar por um instante, depois continuou com uma frieza renovada. Estou te dando uma última chance, John. Encontre um meio termo, ou eu vou embora e vou dificultar as coisas para você. John não se moveu. Estou pronto para construir, não destruir. Mas não vou recuar dos meus princípios. Vanessa deu um passo em direção à porta e então se virou uma última vez. Você verá que tudo isso não será tão simples quanto você pensa. Ela saiu sem dizer mais nada, deixando John sozinho com seus pensamentos. Ele sabia que aquele confronto era apenas um prelúdio para mais confrontos. Mas se sentia preparado. Porque para ele não se tratava apenas de uma concessionária de carros. Tratava-se de derrubar os muros do racismo, tijolo por tijolo. Nas semanas seguintes ao confronto, a Prestige Motors tornou-se palco de uma luta silenciosa, mas intensa. Vanessa Blake não cedeu sem lutar, multiplicando manobras para desacreditar John Carter e enfraquecer sua influência. Mas John, por sua vez, gradualmente conquistou o apoio de seus colegas e da comunidade local. Certa tarde, enquanto John trabalhava em seu escritório, Michael Reed bateu na porta com o rosto sério. John, você precisa ver isso, disse ele, estendendo um tablet. Está nas redes sociais. John pegou o tablet e leu os comentários abaixo do artigo publicado recentemente. Algumas mensagens eram encorajadoras, mas outras transbordavam ódio e racismo. Críticas violentas eram dirigidas diretamente a John, questionando sua legitimidade, sua integridade e até mesmo sua posição como chefe da concessionária. Eles querem me derrubar, murmurou John. Mas não sabem com quem estão lidando. Michael assentiu. Temos que responder, mostrar que não vamos ceder, que essa concessão é para todos e que o respeito é a única regra. John pensou por um momento e então respondeu com nova determinação. Preparar uma campanha de comunicação. Vamos organizar um evento aberto à comunidade para mostrar quem realmente somos, o que representamos. Enquanto isso, Vanessa estava em seu escritório se preparando para uma reunião com alguns membros do conselho. Seu tom estava mais estratégico do que nunca. Precisamos mostrar que John não é o líder que esta empresa espera, disse ela. Se perdermos o controle, toda a concessionária estará em risco. Um dos administradores, um empresário idoso, olhou para ela friamente. Vanessa, você está apostando alto. Tome cuidado para não perder o que construiu. Ela deu um sorriso amargo. Eu jogo para salvar o que deve ser salvo. Lá fora, a concessionária se preparava para o evento que John havia anunciado. Faixas coloridas, entretenimento e, acima de tudo, a promessa de um dia dedicado à inclusão e ao respeito. Naquele dia, um público diversificado se reuniu em torno da Prestige Motors.
Clientes fiéis, novos visitantes e representantes de associações vieram todos para ver o que esta empresa realmente queria se tornar. João falou à assembleia com os olhos brilhando de sinceridade. Hoje damos um passo em direção a um futuro melhor. Um futuro onde cor da pele, origens ou preconceito não tem lugar. Juntos, mudaremos as coisas, aqui e em outros lugares. Os aplausos irromperam, mais altos do que nunca. Apesar da tempestade nos bastidores, John sentiu que finalmente tinha vento a favor. No dia do evento, a concessionária Prestige Motors estava enfeitada com seus melhores trajes. Bandeiras coloridas tremulavam ao vento, estandes foram montados para receber jovens e idosos, e um palco foi montado no centro do estacionamento, pronto para discursos e entretenimento. John Carter olhou para a multidão reunida à sua frente, uma mistura de rostos familiares e novos conhecidos. Famílias, jovens, funcionários e até alguns jornalistas tinham vindo testemunhar aquele momento único. Emily Dawson, ao seu lado, sussurrou em seu ouvido. Você conseguiu criar algo incrível aqui, John. Essa atmosfera, essa energia, é o começo de uma verdadeira revolução. John sorriu, embora sua mente permanecesse alerta. Ele sabia que aquele sucesso não significava o fim da luta, mas sim um marco importante. Ao subir ao palco, houve um silêncio respeitoso. Ele respirou fundo antes de começar. Obrigado a todos por terem vindo hoje. Este encontro não é apenas para celebrar uma concessionária de automóveis, mas para mostrar que respeito e igualdade são possíveis, mesmo nos lugares onde você menos espera. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão. Por muito tempo, barreiras invisíveis separaram as pessoas aqui. Mas temos o poder de quebrá-las e de construir um lugar onde todos sejam acolhidos e valorizados. Uma jovem então subiu ao palco, Lisa, uma das vendedoras que havia palestrado no treinamento. Sua voz, trêmula, mas cheia de convicção, ecoou. Vi em primeira mão o que o racismo e o medo podem fazer. Mas aqui, graças a John e à equipe, aprendi que a mudança pode acontecer, que a nossa voz importa. A multidão aplaudiu calorosamente. Olhares se encontraram, sorrisos genuínos surgiram, e por um momento as diferenças pareceram desaparecer. Enquanto isso, no fundo da sala, Vanessa observava a cena, com o rosto severo marcado por uma mistura de amargura e preocupação. Ela entendia que sua luta estava se tornando cada vez mais difícil, que o poder de John estava crescendo e que o complexo estava se transformando gradualmente. Após o discurso, vários funcionários vieram agradecer a John, expressando sua gratidão e esperança. Até mesmo alguns executivos, antes relutantes, pareciam dispostos a aderir ao movimento. Naquela noite, quando as luzes se apagaram, John parou um momento para si mesmo, refletindo sobre o quão longe ele havia chegado. Ele sabia que o caminho ainda seria longo e cheio de obstáculos, mas essa luz, essa energia coletiva, era a prova de que a mudança era possível. Nos dias que se seguiram ao evento, uma atmosfera estranha se instalou na Prestige Motors. Embora o entusiasmo tenha conquistado muitos funcionários, uma tensão monótona continuou a atormentar Vanessa Blake. Sentada em seu escritório, ela olhava pela janela para os corredores movimentados da concessionária com o maxilar cerrado. Sua mente disparava, assombrada pela verdade que se recusava a aceitar. O poder de John Carter estava crescendo e com ele, a possibilidade de mudar o que ela acreditava ser imutável. Naquela noite, sem conseguir dormir, Vanessa refletiu sobre sua jornada. Sobre seus primórdios, sobre a dureza do trabalho, sobre os sacrifícios que teve que fazer para subir na vida. Sentiu-se traída como se tudo que havia construído pudesse ruir. Mas, lá no fundo, a dúvida se instalou. Será que ela estava mesmo do lado certo? Seria possível que a mudança que ela temia fosse, na verdade, o único caminho a seguir? No dia seguinte, durante o café da manhã, ela recebeu uma mensagem inesperada. Emily Dawson sugeriu que se encontrassem para um bate-papo, longe das tensões e conflitos. Intrigada, Vanessa aceitou. Em um café discreto, as duas mulheres sentaram-se frente a frente. Emily gentilmente iniciou a conversa. Vanessa, eu sei que é difícil, mas John não quer brigar com você pessoalmente. Ele só quer um futuro melhor para esta concessionária. Vanessa olhou para baixo. Tenho medo de perder o controle, confessou ela. Medo de que tudo que fiz seja destruído com um gesto. Emily sorriu para ele. O controle não se conquista bloqueando a mudança, mas sabendo como guiá-la. Vocês têm uma experiência valiosa. Juntos, vocês podem conquistar muito. Vanessa respirou fundo. Pela primeira vez, considerou outro caminho. De volta à concessionária, ela se sentiu dividida entre a resistência e a esperança. Esse encontro havia aberto uma porta, mas o caminho permanecia incerto.
Enquanto isso, John continuou avançando, ciente de que, para ter sucesso, ele teria que reunir até mesmo aqueles que ainda estavam hesitantes. Os dias que se seguiram ao encontro de Vanessa e Emily marcaram uma reviravolta sutil, mas crucial. Vanessa, apesar de suas dúvidas, concordou em abrir uma porta que havia fechado há muito tempo. Ela pediu a John uma reunião individual, um gesto que surpreendeu toda a equipe. Na sala de conferências, banhada pela luz da manhã, John e Vanessa estavam frente a frente. O silêncio pairou por um momento, carregado de palavras não ditas e lembranças. Quero ser sincera com você, começou Vanessa, com a voz mais suave do que o normal. Não é fácil para mim mudar meus hábitos, ou abrir mão do controle. John assentiu em compreensão. Eu sei. E não estou pedindo tanto de você da noite para o dia. Mas gostaria que trabalhássemos juntos para encontrar um ponto em comum. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Vi o que você conquistou nas últimas semanas. Não posso negar que você trouxe algo novo, algo necessário. John sorriu. É um começo. Levará tempo, paciência e, acima de tudo, força de vontade. Vanessa deu um pequeno sorriso, o primeiro em muito tempo. Então vamos começar com isso. Vamos unir nossas forças em prol desta concessão. Esse momento de franqueza marcou o início de uma colaboração frágil, mas promissora. Juntos, eles começaram a desenvolver um plano para fortalecer o espírito de equipe, melhorar as condições de trabalho e fazer da Prestige Motors um exemplo a ser seguido. Nos dias seguintes foram lançadas iniciativas, workshops sobre liderança inclusiva, grupos de discussão para funcionários e campanhas de comunicação promovendo a diversidade. Alguns funcionários inicialmente céticos começaram a sentir uma mudança real no ar. A confiança, embora hesitante, estava retornando. Para John e Vanessa, o caminho continuou cheio de armadilhas, mas agora eles sabiam que poderiam seguir em frente juntos, diante da resistência e do preconceito. Poucos meses se passaram desde que John Carter iniciou sua luta para transformar a Prestige Motors. As iniciativas que ele havia implementado estavam lentamente dando frutos, e uma nova vida agora animava os corredores da concessionária. Naquela manhã, uma reunião extraordinária havia sido convocada na grande sala de conferências. Todos os funcionários, executivos e sócios estavam presentes. O conselho de administração havia decidido fazer um anúncio importante. João, diante da assembleia, sentiu suas emoções transbordarem. Pensou em quão longe havia chegado nas batalhas, nas dúvidas, nas vitórias pequenas e grandes. O presidente do conselho, um respeitado empresário chamado Robert Gaines, falou: Senhoras e senhores, após uma avaliação completa, temos o prazer de anunciar que a Prestige Motors não apenas recuperou seu lugar entre os líderes de mercado, mas agora é reconhecida por seu compromisso exemplar com a diversidade e a inclusão. Aplausos estrondosos encheram a sala. Olhos se encontraram, brilhando de orgulho. Robert continuou. Para reconhecer esse compromisso, o conselho decidiu nomear John Carter como gerente-geral oficial da concessionária, com o apoio unânime dos membros. Vanessa, ao lado de John, sorriu genuinamente. Este momento marcou o fim de um capítulo tumultuado e o início de uma nova era. John falou: Esta nomeação não é apenas um reconhecimento pessoal, mas também de todos aqueles que acreditaram na mudança. Juntos, mostramos que é possível construir um futuro onde o respeito e a igualdade prevaleçam. A sala explodiu em aplausos novamente. A luta não havia terminado, mas aquela vitória inesperada era a prova de que perseverança e dignidade podiam fazer a diferença. No coração de todos agora ressoava a esperança de um futuro mais justo, carregada por uma equipe unida, determinada a nunca mais voltar atrás. Poucos anos após sua nomeação oficial, John Carter observou com orgulho a evolução da Prestige Motors. O que começara como uma luta solitária contra o racismo e o preconceito cotidianos tornou-se um movimento coletivo, uma profunda transformação da cultura corporativa. A concessionária deixou de ser apenas um local para vender carros de luxo, passando a ser um símbolo vivo de igualdade, respeito e esperança para toda uma comunidade. Os funcionários orgulhosos e comprometidos formavam uma equipe unida, onde cada voz importava e cada história era ouvida. Vanessa Blake também havia evoluído. O que ela antes via como uma ameaça tornou-se uma oportunidade de crescer e conciliar experiência e mudança. A colaboração, por vezes difícil, lançou as bases para um novo modelo, provando que as diferenças podem se tornar uma força. John sabia que o caminho para a justiça nunca era simples ou linear, mas acreditava firmemente que cada passo, cada batalha travada com dignidade e determinação, tinha o poder de mudar o mundo. Observando o logotipo da Prestige Motors brilhar ao pôr do sol, ele se sentiu em paz.
O legado que construiria não seria apenas o de um homem, mas o de uma ideia, a de que a verdadeira riqueza de uma empresa, assim como de uma sociedade, reside no respeito e na dignidade concedidos a todos.